Bom, então, pessoal, boa tarde, né, para quem está aí. A gente vai dar início aqui à nossa conversa, né? Eu acho que o tema que você escolheu é bastante feliz, porque qualquer pessoa que tenha sucesso em qualquer área, né, esportes, profissão, eu acredito que sempre tem padrões, né? Sempre tem questões que são em comum entre, essas pessoas, né? Então, toda pessoa de sucesso tem uma diferença, tem um padrão de comportamento, algumas coisas que acontecem em comum. Claro que cada um tem a sua diferença, a sua peculiaridade, mas existem pontos em comum entre todas essas pessoas que foram bem-sucedidas, né? Então, acho que você trazer essas boas práticas, né, que são comprovadas, coisas que foram colocadas em comum entre as pessoas que foram bem-sucedidas na aprovação para concurso público, elas são bastante importantes nesse processo, porque todo mundo pode introjetar isso dentro da sua própria organização de estudos, dentro do seu próprio planejamento, né? São pequenas práticas que podem ser adotadas por todos os candidatos. E se quiser. Eu não estou te escutando, não. Seu microfone está desativado, cara. Como é que tá? Tá escutando bem? Agora sim, agora estou. Agora que seu microfone estava desativado. O áudio tá bom? Agora sim, agora tá bom. O áudio tá bom, né? Você me ouviu? Você ouviu o que eu falei? Ouviu, né? Sim, sim. Então vamos lá. Bom, dentro da linha do que o professor Fortunato aí já começou, né? O que acontece? Primeiro, boa tarde aí para quem está participando da live. Vou falar um pouquinho de mim aqui, né, Fortunato? Sim, por favor. Quem sou eu? Pessoal, acho que muita gente não me conhece aí. Meu nome é Rodrigo Augusto, atualmente exerço o cargo de policial legislativo federal, Câmara dos Deputados, e venho aqui tentar falar para vocês hoje um pouco sobre algumas práticas que eu utilizei durante a minha jornada até obter a tão sonhada nomeação lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho um histórico de viver, eu vivo fazendo concurso mesmo já. Acho que muitos de vocês, às vezes, estavam ali, nem cogitavam fazer concurso, né? Estavam estudando ali ainda. Eu comecei ali nos anos 2000 a fazer concurso público. Fui aprovado e nomeado em vários concursos aí, dentre os quais aí BRB, Tribunal Superior do Trabalho, Banco Central do Brasil, Polícia Civil do DF, 2013, e Câmara dos Deputados em 2014. E de lá para cá, eu tive a oportunidade de viver, né? Eu vivi o que funcionava e o que não funcionava, né? Dentro da planejamento, do conceito de estudar para concursos. Então, tive muita coisa, muito ponto positivo aconteceu, algumas coisas eu estava equivocado e decidi eliminar. Então, hoje eu quero trazer para vocês aí um pouco disso daí. De repente, vocês vão se surpreender com algumas coisas que vocês fazem ou pensavam em fazer e falam, poxa, ele tem razão, entendeu? Lembrando sempre que tem um padrão meio que a gente tem que respeitar sempre a individualidade de cada um, tá? Isso aí a gente tem que ser respeitado. Às vezes é uma coisa que serviu para mim, pode ser uma exceção para você, mas isso é muito raro também, tá? Claro que a gente tem certas práticas, como eu falei, que são padrão, né? Assim, que normalmente quando Uhum, você observa toda pessoa de sucesso, é uma prática que ela também utilizou, uhum, mas claro que nem tudo é aplicável 100% para todo mundo, ou pode ser aplicado de uma forma adaptada também, né? Não exatamente da forma que você realizou. exatamente. E lembrando também o seguinte, tem algumas coisas aqui, ô Fortunato, que se não servir para a galera aí, para 100% do pessoal aí, esse que não serviu, ele tem que ser X-Men. Ele tem que ser um ponto fora da curva, sabe? Tem que ser um X-Men. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar?
Vamos lá, pode começar, vamos lá. Então, tá ok. Primeiro ponto aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui a minha janela. Pronto, vamos falar aqui de boas práticas para aprovação. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é organização. Pessoal, tudo na vida precisa de um mínimo de organização. Até para você, às vezes você faz até isso de forma intuitiva. Por exemplo, por exemplo, a gente tinha marcado essa live hoje, né? Então, ou seja, eu organizei hoje o meu dia para que eu tivesse condições de participar da live. Então, ontem mesmo já estava programando, organizando o meu dia. Olha, amanhã eu vou acordar cedo, vou praticar alguma atividade física pela manhã, vou almoçar um pouco mais cedo para poder estar presente na live sem sono, em boas condições mentais e etc, e etc. Então, assim, tudo na vida precisa de uma organização. Estudar para concurso não é diferente, pessoal. Vou falar algumas coisinhas, olha só. Primeira coisa, primeira não, mas dentre elas, né? Escolha da bibliografia, tá? Vocês possuem aí com vocês a plataforma do Gran Cursos, que é fantástico. Então, com relação a isso, vocês nem precisam muito se dar o trabalho, exceto às vezes que você tem, de repente, 2, 3 professores que ministram a mesma disciplina, né? O Gran Curso, ele tem ele te dá essa possibilidade de você ter, de repente, 3 bons professores, né, que ministram uma mesma disciplina, e aí você vai ter que escolher ali, separar aquela bibliografia, qual, né, dos professores que você vai fazer, qual curso você vai estar fazendo. Então, é um dos pontos da organização, tá? Divisão de horários. Isso aqui é importante para o seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, você tem que ter o seu horário de estudar, você tem que ter o teu horário de descanso, tá? Você tem que ter o teu horário de lazer. Pessoal, nós não temos hoje a prova, é um exemplo que eu vou ter, né, que é o da Polícia Civil, a prova não está marcada, ela está suspensa. Você vai se privar de um momento de lazer? Eu acho que não é adequado. Agora, você pode tirar um dia para ter um descanso, para sair comer uma pizza com a família, para brincar com filhos, se você tiver, tá? Dar atenção para o namorado, namorada, entendeu? É merecido esse tempo de lazer, tá bom? E, obviamente, você vai ter que ter um horário sagrado de estudar. Sobre o horário de estudar, eu vou falar... Fortunato, qual horário que você gosta mais de estudar aí? Cara, então, só voltar, eu ia falar no tópico que você falou anteriormente, antes de voltar para a divisão de horário, sobre a questão da escolha da bibliografia, né? Certo. Hoje em dia, claro, todo mundo que está aqui é porque é assinante da plataforma do Gran Cursos, tem acesso à plataforma do Gran Cursos, mas né, você também pode agregar outros materiais ao seu estudo, o que vai depender também, naturalmente, do tempo que você tem disponível. Claro que se você tem pouco tempo disponível, você usando material que já está selecionado pelos professores, direcionado, é excelente. Mas se você já tem um tempo um pouco maior para se dedicar, você pode agregar uma outra bibliografia, principalmente de livros, né? Livros de doutrina. Então, tanto da área de direito quanto da área de administração, sempre tem materiais muito bons, né? E, pô, os concursos públicos aí, em termos de massa, né, de massificação de concursos, já tem no mínimo uns 20 anos, né? Então, você tem muito material disponível na internet, indicando quais são os melhores professores. Então, qual é o melhor professor? Um bom livro de penal, né? Isso naturalmente para o seu concurso, né? Qual é um bom livro de processual penal? Minha carreira policial, ou é tribunal. Então, essa escolha da bibliografia ela é bastante importante, vai depender também, naturalmente, do tempo que você tem disponível até a data da prova, mas claro que você pode agregar outros tópicos aí também que são importantes, não só que estão na plataforma, principalmente livros, tá? Aí tem, claro, tem aquelas diferenças entre PDF e videoaula, que às vezes os alunos ficam na dúvida, né? Eu, particularmente, preferia muito mais estudar por PDF, eu achava os PDFs mais completos, né? Eu acho que no PDF o professor ele tem mais espaço para inserir o que ele quiser, ele não tem uma limitação aí de páginas, né? Claro, tem que tomar cuidado para o material não ficar prolixo, mas
o vídeo você tem... os vídeos também são bons, não estou dizendo que os vídeos não são bons, mas nos vídeos o professor ele tem uma limitação de tempo, né? Ele não tem a vida toda para falar, ele tem um limite de tempo, então, naturalmente, isso você tem que pesar. Claro, tem um pouco tempo, de repente é um tópico que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Muita gente está estudando aí para Polícia Civil, Polícia Federal, então está cobrando contabilidade, está cobrando estatística. Ah, mas eu pego um PDF de estatística, eu não entendo nada. Talvez a videoaula seja mais interessante. Então, atentar para essas questões, né? Porque aquilo que a gente estava falando no início, não existe talvez o que funcione para mim possa não funcionar para outra pessoa. Cada um tem um que a gente chama de perfil cognitivo, né? Cada um aprende de uma forma, tá? Bom, sobre a questão da divisão de horários, cara, eu particularmente sempre trabalhei, então o horário que eu rendo mais é o horário ali a partir das 3, 4 da tarde. É o horário que eu sou mais produtivo, digamos assim. Né? A partir das 3, 4 da tarde até a noite, até umas 10, 9, 10 da noite é o horário que eu produzo mais. Normalmente de manhã é o horário que eu acabo procrastinando um pouco mais. Mas eu trabalhei, então eu não tinha tempo para estudar só naquele horário que eu rendia. Então, essa questão de qual o melhor horário para estudar vai depender também da sua vida, né? Ah, eu só estudo. Ah, eu estudo e trabalho. Eu tenho família. Ah, às vezes eu tenho um filho pequeno e, pô, eu tenho que estudar na hora que meu filho estiver dormindo. Exatamente. E aí você vai deixar de estudar, né? Você vai deixar de estudar e encontrar um horário ideal para isso, né? Exatamente. Você não, na verdade, você não vai deixar de estudar, né? Você vai ter que ver qual talvez não seja o horário que você renda melhor. Exatamente. Mas é o que você tem, é o que está disponível, né? Às vezes a pessoa quer tanto aquela situação ideal, mas ela não existe a situação ideal, naquela situação 100% ideal, ela não vai existir. Então você tem que lutar com o que você tem. Exatamente. Né? Até aqui no próprio Gran Curso aqui, eu trabalho no Gran Experts, né? E a gente tem alguns princípios ali que são adotados, que foram estabelecidos pela coordenação, e essa questão do descanso, ela é inegociável, né? Você precisa descansar, você precisa ter as horas de sono. Mas eu vejo isso aí com uma certa ressalva, né? Que ressalva? Claro, você precisa dormir, você precisa descansar, mas se você não tiver tempo, talvez você tenha que tirar um pouco do seu tempo de descanso para agregar tempo de estudo. Né? Então, eu não tenho tempo disponível, então eu chego muito tarde em casa. Talvez você precise, então, entrar um pouquinho no seu tempo de descanso, né? E dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, talvez seja necessário. Quando eu estava estudando para a Polícia Federal, né, que eu trabalhava o dia inteiro, eu acordava às 5 da manhã. Aí acordava às 5 da manhã para começar a estudar às 5h30. Aí era o horário que eu tinha, né? Então eu tinha que fazer esse esforço, né? E por vezes eu ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã, mas eu tinha um objetivo maior, né? Agora tem que ter um equilíbrio. Eu realmente, assim, dentro do conceito do descanso, Fortunato, vou até contar uma experiência que aconteceu comigo, tá? Estava estudando ali para concurso da Câmara dos Deputados e durante 20 dias eu estava num ritmo tão pesado, e assim como você, eu trabalhava, né? E eu acabei me envolvendo aqui com uma obra aqui na minha casa. Então, para compensar isso, eu tinha que acordar mais cedo. Então, o que aconteceu? Eu estava dormindo tarde, dormindo aí por volta de meia-noite, mais ou menos, meia-noite e pouco, e eu estava acordando entre 3 a 4 da manhã para estudar. Então, você imagina, eu fiquei vivendo cerca de 20 dias à base de cafeína, um comprimido, viu, pessoal? Não era café, não, comprimido e mais o café. No 20º dia, Fortunato, eu fui parar no hospital com crise de labirintite. Nossa. Fiquei afastado 20 dias dos estudos aí, então, assim, galera, tem que ter equilíbrio. Exatamente, eu passei por isso também quando eu estava estudando para a Polícia Federal, e eu tive uma crise, não foi de labirintite, foi uma estafa, né? Um dia antes da prova. Então a prova era no domingo, no sábado antes da prova, eu tive febre, dor no corpo, passei muito mal, então a prova era no outro dia, 14 horas, no domingo, 14 horas, no sábado, às 10 da noite, eu estava no hospital, no soro, para me recuperar, porque eu tive uma estafa muito grande, eu estava ansioso, naturalmente, com aquela prova. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você acaba se prejudicando e vai jogar por água abaixo toda aquela sua preparação. Exatamente, exatamente. Vamos lá.
Bom, e aí dentro do que a gente está falando, o pessoal, vai entrar a rotina. Então, separou sua bibliografia bonitinha, separou seus horários, começou a estudar, aquilo ali vai entrar na sua rotina de uma maneira que você vai sentir falta com aproximadamente, os especialistas chutam após o 21º dia, mais ou menos, aquilo ali já entra na sua rotina e virou um hábito. E eu garanto para vocês que quando aquilo ali vira um hábito, você sente falta de estudar. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu senti, olha que coisa maluca, senti falta de estudar. Não, quando eu monto um planejamento para um aluno iniciante, eu sempre coloco para ele que nas primeiras semanas, no primeiro mês, nosso objetivo principal é a criação do hábito de estudo. Exato. Porque, em geral, a pessoa, quando se propõe para concurso público, ela está há algum tempo afastada dos estudos, né? Hoje acontece muito também do cara que sai do ensino médio, já vai fazer concurso, mas, em geral, tem gente que tem um tempo ali, alguns anos, afastado da escola, né? Afastado daquela rotina de estudar. Então, inicialmente, a gente quer criar aquela rotina. Depois que essa rotina ela se torna algo que faz parte do seu dia a dia, você realmente, naquele dia que não consegue estudar, você sente falta, você se sente mal, inclusive. Agora, uma coisa que eu penso, você não pode, o aluno, o candidato, ele não pode se sentir culpado. Por que ele não pode se sentir culpado? Porque isso acontece com todo mundo. Todo mundo que se propõe um projeto como concurso público, todo mundo tem problema. Todos têm problemas, não adianta. Então, sempre vão acontecer situações que vão te impedir de estudar em determinados dias. Claro que se isso for uma constante, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que começou a consultoria comigo e depois de algum tempo, ela não conseguiu cumprir uma meta. Por causa do meu trabalho, por causa de eu não estou conseguindo. Faltou prioridade. Pessoa, porque problemas vão acontecer, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Itaciara, ela fez uns comentários aqui. Eu estudo de domingo, não consigo acordar depois das 6 e todo dia estudo. Bom, Itaciara, assim, eu acho que é muito importante ter um dia de folga, tá? Claro que se você está com o edital na praça, falta um mês para a prova, tranquilo, você pode adotar uma rotina mais pesada de estudos, né? Não tirando 24 horas de folga. Agora, caso você não está com o edital na praça, está tudo suspenso, eu recomendo fortemente que você tenha um dia para descansar, um dia para não fazer nada, ou para sair com seu namorado, enfim, para sair para ir para jantar e fazer alguma atividade. É muito, muito, muito importante. Porque é aquilo que a gente fala, estudar para concurso público é uma maratona. Pensa numa maratona, são 42 quilômetros. O cara que corre 42 quilômetros, ele não começa dando um tiro nos primeiros 100 metros. Né? Ele começa a aumentar a velocidade progressivamente e ele vai acelerar o ritmo ali na reta final. Né? Então ele começa ali, acelera um pouquinho, mantém, né? E de reta final ele acelera. Então, se você estiver num ritmo de sprint aí de 100 metros, numa maratona, você vai quebrar, você não vai aguentar o ritmo. Não vai conseguir, não. Quando mais o corpo mais precisar, né, o momento for mais importante, não vai conseguir, não. Não vai, não. Uhum. A prova chegando, aproximando ali, e a pessoa vem com 6 meses, naquele ritmo pesado. Não vai conseguir. Pode prosseguir aí. E quando a gente fala, só uma coisa importante que eu acho, quando a gente fala, pessoal, de descanso, realmente é para descansar, relaxa a mente, tenta esvaziar aquilo tudo ali. Não adianta passar o dia inteiro maratonando sério. Eu acho que é muito efeito visual, é muita informação. Não é descanso, não, viu? Então vamos seguir. Exercício físico. Só voltar aqui, você falou com relação ao lazer, né? Algo que eu fazia porque a gente tem os intervalos entre as sessões de estudo, né? Então a gente sempre recomenda que a cada 50 ou 60 minutos o aluno tire no mínimo aí 10 minutos de intervalo, né? Isso é importante nos processos cerebrais dele para a apreensão do conteúdo. Uma coisa que eu fazia nos meus intervalos, né? Às vezes eu fazia sessões de estudo um pouco maiores, de 2 horas, e depois eu parava 20, 30 minutos. Aí é uma coisa, claro que isso é muito pessoal, né? A pessoa tem que ter controle, mas, por exemplo, eu gosto de jogar PlayStation, eu gosto de jogar FIFA, futebol. Uma partida de FIFA, ela demora 20 minutos. Então, muitas vezes, eu fazia o quê? Nos meus intervalos, eu ia lá,
jogava uma partida, cara, e voltava para o estudo. Eu não precisei. Tem gente, claro, que eu sou descontrolado. Eu não consigo ter um videogame e eu vou perder o controle, né? Eu preciso desinstalar os aplicativos e redes sociais, porque senão eu vou ficar descontrolado. Beleza, se você é uma pessoa, é igual bêbado, né? Se você é bêbado, vai lá pra frente de bar. Agora, eu tinha controle, então eu jogava uma partida e ia voltar para as minhas atividades. E aquilo para mim era extremamente importante para que eu voltasse com a cabeça zerada. Gosta da rede social? Vai lá, né, nesse intervalo, vai lá na rede social, mexe um pouquinho, depois põe no modo avião, desabilita todas as notificações, fica livre. Pessoal, se você estiver estudando e surgir uma notificação, vai atrapalhar a sua concentração. Então, os cachorros estão latindo aí ou tá escutando os cachorrinhos? Estou escutando, estou escutando. Incontroláveis aqui, não tem jeito. Vou pedir desculpa pro pessoal. Então, o Rodrigo perguntou alguma coisa aí, ó. Qual a indicação? Vários editais, inscrição em vários concursos da área policial, mas todos suspensos. Bom, você pegar EPF, Polícia Civil, né, são concursos que têm praticamente o mesmo edital, né? Então você vai manter uma preparação geral ali tanto para os dois concursos, né, praticamente o edital é o mesmo, né? Exceto se você for pegar ele para escrivão da PF, que escrivão tem alguns conteúdos ali a mais, como arquivologia, mas vários editais, o foco hoje é carreira policial, né? O que está tendo é carreira policial. Exatamente. E qual focar? No sonho ou no mais provável abrir primeiro? Então, eu escolheria aquele concurso que você tem mais probabilidade de passar, né? De entrar primeiro. Então, por exemplo, Polícia Federal e Polícia Civil, seria o seu principal foco. E a gente, né? O conteúdo é praticamente o mesmo. Você não precisa mudar a sua preparação. Basicamente, é a mesma preparação que você vai manter tanto para a gente Polícia Civil quanto para a gente Polícia Federal. Se você for somar a quantidade de vagas previstas para a Polícia Civil e a quantidade de vagas previstas para a Polícia Federal, foi muito grande. Talvez PRF, por exemplo, PRF já tem alguns conteúdos um pouco diferentes, alguns diferentes, né? Mas dá para fazer. Naturalmente dá para fazer também, mas o que tem maior interseção ali entre os conteúdos é PF e PCDF. E você depois ainda tem a reboque aí, Polícia do Senado, que provavelmente vai sair depois também, mas principalmente eu focaria primeiro, não no mais provável de abrir primeiro, mas naquele que você tem maior probabilidade de entrar, né? E vamos lá, a quantidade de vagas ela é importante também, né? Claro que você tem mais chance de entrar num concurso com 2.000 vagas do que num concurso de 10 vagas. Né? Eu só preciso de uma vaga. Beleza, isso é muito bonito. Mas, na prática, aí, quanto mais vagas, melhor para você. Né? O cara que quer fazer Polícia do Senado. Pô, vai deixar passar a Polícia Civil, vai deixar passar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, né, Fortunato? Não tem como. Tem que arriscar também. Então, vamos seguir. Exercício físico, não preciso falar. Então, o quão importante é, até porque se você for candidato da área policial, como o Rodrigo, né? Não preciso nem falar, Rodrigo. O concurso da Polícia Civil, eu estava lá, eu fiz o TAF, né? Vi muita gente reprovando. Muita gente reprovou no TAF. No nosso concurso da Câmara, o primeiro colocado, né, o Fortunato, reprovou, né? Exatamente. Primeiro colocado, não conseguiu fazer barra. Então, é uma questão de preparação e também... Isso aí, independente da carreira, né? E mesmo é uma questão mental também. Mesmo que não seja carreira policial, também é importante você ter uma preparação física. Acredito que isso ajuda nas suas atividades diárias. Uhum. Então, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é o seguinte, eu criei um pouco de link dentro de organização com o mais importante primeiro. Olha só, isso aqui o Fortunato já não é muito... Ele não concorda muito, isso aqui é polêmico. Mas eu vou dizer para vocês, nesses anos de estudo, anos de preparação, e alguns anos ajudando pessoas aí a estudar para o concurso, eu gosto de dizer o seguinte: se você puder escolher, se você tiver a opção de escolher o que fazer primeiro, tá? Você vai escolher o que é mais importante. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o seu trabalho, se a tua atividade do dia a dia, ela possibilite que a primeira coisa que você faça seja estudar, estude.
Estude porque você está com a maior capacidade de concentração, maior capacidade de interpretação, seu estudo vai render e etc. Agora, se você tiver que trabalhar primeiro e estudar depois, não tem problema, tá? Trabalhe. Se você tiver alguma outra responsabilidade durante o dia, faça, né? E depois, o mais importante, que é o quê? Estudar. Então, separe aquela sua capacidade máxima de concentração, teu esforço máximo para estudar. É o que é mais importante para você nesse momento, tá? Mas eu não entendi, eu não entendi com o que eu não concordo aí. Ah, não é que você disse que gostava de estudar 3 horas da tarde? Ah, sim. Era por conta do trabalho, não era não? Não, eu disse que é o horário que eu rendo mais. Ah, Sabe, é o horário que eu tenho que, em geral, eu tenho maior rendimento. À tarde é um horário que eu tenho maior rendimento. sim, sim. Mas como eu não tinha tempo, né, eu tinha que estudar quando eu podia. Quando eu podia era de manhã ou de noite, né, enfim, né? Tem uma pergunta aqui do Walter, que ele fala aqui, quando não há identificação com a área policial, o que escolher? Walter, vamos lá, depende da sua condição, né? Então, se você, tenho grana, tenho condição de me manter, posso ficar estudando para aquilo que eu tenho identificação, show de bola. A melhor coisa é você focar naquilo que é o seu sonho, né? Agora, não, eu tenho uma vida difícil, eu preciso ser aprovado logo porque eu estou precisando de dinheiro, ou meu dinheiro está acabando, eu preciso ajudar minha família. Aí, meu amigo, nesse caso, eu acho que tem que fazer o que está aberto, né? Se você tem carreira, se você quer a carreira pública, né? Eu tenho um viés mais administrativo, então faça para escrivão, né? Não faça para agente. Claro, essa é a minha visão, né? Assim, eu acho que o mais importante é sempre você focar naquilo que é o seu desejo. Mas, se você tá assim, cara, tô precisando de grana, preciso de dinheiro, preciso me manter, né? Entra naquilo que não é o seu desejo, mas você vai estar recebendo um salário. E aí depois, Quem tem fome, quando estiver tranquilo, você foca naquilo que você quer. quem tem fome tem pressa, né, Fortunato? Exatamente, exatamente. O primeiro cargo que eu exerci foi de escriturário do BRB, Banco de Brasília. Pessoal, eu não nasci dizendo que meu sonho de vida era ser escriturário, não. Aquilo ali para mim foi um degrau, entendeu? Eu entrei ali porque eu precisava de meios de manter a minha preparação. Então, eu precisava de grana para manter o foco, para continuar. Tem uma colega que vai fazer SS Aracaju, da Seara aí. Então, vamos lá. Seguindo aqui nas boas práticas, Cantinho dos Estudos. Olha só isso aqui, pessoal. Bacana essa prática aqui, porque a gente está vivendo um momento que simplesmente não há biblioteca pública aberta, certo? E o que acontece? Aqueles candidatos que estavam acostumados ali a estudar nas bibliotecas, eles se encontraram numa situação complicada, eles ficaram órfãos disso aqui, né? Então, surgiu a necessidade de o quê? De escolher e arrumar um cantinho dentro da sua casa, da casa da avó, do vizinho, seja lá onde for, para montar o cantinho dos estudos. Então, eu gosto de dizer sempre o seguinte, sempre fui favorável, o Fortunato vai dizer aí a visão dele, mas eu sempre fui favorável de se estudar em casa. Eu sou assim, se você me perguntar, Rodrigo, o que você acha? Cara, eu só vejo vantagem em estudar em casa. Vou te dizer algumas coisas aqui, vou fazer minha defesa, né? Por exemplo, eu conheci pessoas, ô Fortunato, escuta só isso. O camarada morava em Sobradinho. Sobradinho é uma cidade satélite, pessoal, aqui de Brasília, tem muita gente de fora, né? Aí, e a pessoa ia estudar lá na LBV, no final da Asa Sul. Fortunato, sabe quanto tempo de deslocamento? Uhum. Eu chuto aí mais ou menos 50 minutos. Você coloca aí quase 1 hora, né? Até estacionar. Então você imagina ida e volta, 2 horas por dia no trânsito. É puxado. Tem lógica? É puxado. Eu entendo essa questão, concordo contigo. Né? Assim, eu já estudei em casa, já estudei muito em biblioteca. Né? Eu particularmente gosto muito de biblioteca, mas claro, tem que ser algo que seja próximo, né? Que não seja tão distante. Aqui em Brasília a gente tem muitas opções. Essa da LBV, inclusive, até já estudei lá. Eu não gostei de estudar lá, porque dentro da biblioteca tinha uma fonte. Né? E você ficava ouvindo aquele barulho da água pingando, e aquilo me desconcentrava. Eu não conseguia estudar lá por causa disso.
Eu aqui em Brasília gostava muito de estudar na UNB, eu ia muito para a biblioteca da UNB, né? E eu passava o dia lá. Então, essa questão do cantinho de estudos, eu acho que é muito importante, claro, você pode ter o seu cantinho em casa e prepará-lo da forma mais confortável e mais produtiva possível. Inclusive, eu passei por essa situação agora, não para estudar, mas no meu apartamento aqui, minha irmã estava morando comigo, provisoriamente, e depois que ela se mudou, eu peguei o quarto que ela estava usando e transformei num escritório, né, que era o meu projeto inicial. E antes disso, eu estava trabalhando na sala. Então, trabalhava na sala, botava meu notebook na mesa da sala para trabalhar lá. Cara, depois que eu montei o meu escritório, estou com toda a minha estrutura aqui montada, minha produtividade cresceu muito, muito, muito. Eu investi, comprei uma escrivaninha massa, comprei uma cadeira confortável, né, investi no ambiente e, pô, realmente, assim, a minha produtividade subiu muito, muito mesmo. Mas depende do período. Então, por exemplo, é porque cada realidade é uma realidade, né? Então, por exemplo, eu já fui militar. Então, tinha uma época que eu morava no quartel. Quando eu morava no quartel, eu tinha uma sala lá e eu conseguia estudar lá. Mas, às vezes, para mim, era mais importante ir para um lugar... Porque, às vezes, quando você vai para um local que o único foco ali é o estudo, você se perde um pouco menos. Então, na biblioteca, eu gosto muito de biblioteca, recomendo. Ou se você for para essas salas de estudo pagas também, que hoje estão muito na moda, né? Então, você loca um local e você personaliza aquele local. Se você conseguir fazer isso na sua casa, ótimo também. Né? Ótimo também. É mais confortável, naturalmente, se você tiver esse controle, esse autocontrole de não se perder em casa com todo o mordomia que a gente tem em casa. Em casa você tem que ter um pouco mais de disciplina. Quem não tem muita essa disciplina tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, você tem a questão do barulho, do ruído, né? Existem técnicas para amenizarem a questão do ruído, como, por exemplo, música, você pode estudar escutando uma música clássica, né? Abafador, eu fiquei fã de... Oi? Abafador. Também, né? Eu fiquei fã do Vivaldi, né? Eu acostumado a escutar música sertaneja, eu escutava Vivaldi durante horas. As 4 estações, muito bom. Recomendo. Eu gostava de usar um abafador, sempre usei abafador, me ajudava bastante. É bom também. E uma outra questão também que eu quero ressaltar para o pessoal é o seguinte: essa questão de sair de casa e ir à biblioteca, nesse exemplo que eu estou dando da distância, a pessoa tem que fazer uma reflexão no sentido de que, será que ela não está fugindo de estudar? Você entendeu, Fernando? Sim, sim. Tem gente que faz isso durante anos. Será que ela não faz esse deslocamento tão excessivo, tão desgastante, e na verdade ela quer fugir de estudar? Será que ela não é uma fuga? Entendeu? Então vamos deixar isso aí mais prático, pessoal, objetivo. O nosso objetivo é estudar. Então vamos facilitar isso aí, não vamos dificultar não. Tá bom? Vamos seguir. Próximo tópico aqui de boas práticas. Só fazer um comentário aqui, um comentário aqui da Itaciara, falando que ela falou que é analista do INCRA, né? Porque foi o que deu para entrar. Então, a gente tem que ser grato, né? Porque não está fácil, né? Entrar no serviço público. E tem uma questão que é interessante, Itaciara, que quando você passa, na verdade, quando você já é servidor público, a sua autoestima melhora muito quando você vai fazer prova. E o concurso público engloba diversas valências, né? Dentre elas a valência emocional. Então você precisa estar bem emocionalmente, com a cabeça tranquila e com a autoestima elevada. E quando você já é servidor, você vai para um concurso público de forma com muito mais confiança, então ajuda muito, né? Ajuda muito. É verdade. Você já tá mais tranquilo, né? A questão psicológica ali você tem que trabalhar menos mesmo, é verdade, é muito, muito mais tranquilo. Seguindo aqui, olha, esse assunto aqui agora, relacionamentos. Então, jogar limpo aí, pessoal. Tem que falar realmente para aquela pessoa que está do seu lado, família, amigos. Você vai ficar um pouco distante dos seus amigos, aqueles seus amigos que vão estar na farra, né? De repente, jogando papo fora. Você vai reduzir a frequência disso daí, não tem jeito, tá? Estudar é uma escolha que você faz, é um projeto de vida mesmo ali que você quer melhorar, você quer buscar aprovação, você tem que abdicar de algumas coisas mesmo. O Fortunato tem até um vídeo, né, que você falou, né, Fortunato, de abrir mão, né, de algumas coisas, um vídeo bem bacana, que você fez uma época. Eu falei uma época aqui sobre renúncia, né?
Isso, renúncia. Sobre a renúncia, estudar para concurso público exige muita renúncia, né? Até cara, direto eu vejo alguns alunos passando por situações com namorada, com namorado, né? Que as pessoas às vezes querem exigir uma determinada presença, um determinado tempo ali da pessoa com ela, e não entende que aquilo ali é um período que é temporário, é uma dor temporária, digamos assim, né? Para uma conquista que vai ser pro resto da vida, que se aquele casal ficar junto, vai ser pro resto da vida. Eu tô no caso, no caso de relacionamento afetivo, mas, pô, no caso de, principalmente amigo e tal, pô, nem se fala, né? Amigo nem se fala, amigo tem que entender, e também se não entender, é problema dele, porque não é só amigo. Né? Às vezes tem um pouco mais de dificuldade de lidar com quando é um relacionamento afetivo. Né? Sente mais, você gosta da pessoa, mas a pessoa tem que entender que aquele momento é um momento de renúncia, né? E é aquele ditado, velho ditado, cada escolha é uma renúncia. Então, se você estudar para concurso, você vai se afastar naturalmente de algumas pessoas, mas é algo que é temporário, né? Essas pessoas vão se afastar definitivamente de você se não for você. E ainda mais sem uma prova marcada, né? Como o caso aí de uma expectativa de um edital, ou algo do tipo, você pode separar um tempinho dentro da organização que a gente falou para a sua vida social mesmo. Você pode ter isso aí durante o pré-edital, tá? É possível sim conciliar. E eu queria contar duas histórias bacanas aqui que aconteceram comigo. Eu gosto sempre de mostrar situações que eu vivi e o pessoal ter aí uma noção, assim, né? Uma foi na semana do meu concurso da Câmara dos Deputados, né? Na véspera, na semana anterior, um amigo meu que eu não via há anos, e ele sempre ficava aqui em casa, ele vinha e tal, e aí a gente sempre marcava alguma coisa, ele me ligou e falou, Rodrigo, tô chegando aí, cara, em Brasília, ele mora em outro estado, ele falou, tô chegando aí, cara, e a gente marcou a coisa e tal. Eu falei, ô rapaz, é o seguinte, eu falei para ele assim, duas coisas. Primeiro, eu tô enrolado esses dias aqui, não vai dar para você ficar aqui em casa. E segundo ponto é o seguinte, cara, eu vou estar com um concurso, uma prova aí para a semana que vem, eu tenho que escolher entre você e o meu concurso. Eu escolho o meu concurso, cara. Você não leva mal, não, mas a gente se vê em outra oportunidade. Entendeu? Então, assim, tranquilo, e virou riso isso daí, e até hoje a gente brinca disso aí, né? E a outra situação com a minha esposa, agora em pouco a gente estava conversando, e ela falou assim para mim, né? Olha, lembra que eu te ajudei, né? A passar no concurso, né? Você tá lá na Câmara, eu te ajudei, né? Você lembra, né? Eu fui compreensiva. Ela falou assim, viu, pessoal? Olha só. Eu virei para ela e falei assim: não, peraí, você não me ajudou. Eu falei para ela: a única coisa que eu pedi para você foi que não me atrapalhasse. Então é mais ou menos isso, pessoal. Ninguém vai te ajudar. Quem vai conseguir a aprovação são vocês. Vocês vão conseguir estudar, vocês vão passar no concurso, tá? É a ajuda que vocês vão receber, somente vocês podem se ajudar. Então, as outras pessoas, elas não vão atrapalhar, só isso. Né? Não exija muito, não. Não exija muito, não há muito perfeito. Verdade, se não atrapalhar já está muito bom, né? Exatamente. Então, só peça assim, não atrapalha, não. Depois a gente vê isso aí, só não atrapalha, tá tranquilo. Não precisa sentar do meu lado e ficar aqui, tá certo? Eu até estava falando semana passada, domingo passado, eu fiz uma live dessas aqui falando sobre flashcard. Aham. E estava falando que o flashcard é uma atividade de revisão que é lúdica, né? E que você pode envolver até teu parceiro, sua parceira, sei lá. Então, usar o seu namorado ou sua namorada para te fazer as perguntas, né? Para quem não sabe, o flashcard é um método de revisão que você tem cartões, né, que tem perguntas e respostas. Então, você tem uma pergunta na frente, no verso tem a resposta. Então, você pode usar aquilo de forma lúdica para integrar a pessoa, né, na sua atividade, né, para ela se sentir te ajudando, ou ser um jogo, né? momento ali para que ela possa também te auxiliar nesse processo. Vamos seguir. Aproveitar o momento e fazer um jogo, né, Fernando? Exatamente, exatamente. Pode transformar aquele. E o flashcard é algo que ele pode ser utilizado, inclusive, para estudos em grupo. Né? Eu, particularmente, não sou muito fã de estudar em grupo, mas é uma atividade que pode ser realizada nas atividades em grupo de forma lúdica. Também não. Vamos lá. Controle mental. Então, assim,
Comemore cada etapa. O que significa isso, pessoal? Desfoque do resultado. O resultado ele está lá na frente. Vamos voltar aqui para o presente, para o agora. Tá? Vamos estudar, comemorar cada dia. Conseguiu estudar o que estava planejado no seu cronograma? Poxa, que coisa boa. Comemora. Fique satisfeito com isso. Amanhã é um próximo dia e um dia de cada vez. O resultado está lá na frente. É bom você ter aquela imagem do resultado, você ter a imagem da sua aprovação, você tomando posse no cargo. Isso aí é bom ter essa imagem, né? Ela te traz uma certa motivação, etc, né? Mas você tem que focar no agora. Se você ficar pensando muito, ai meu Deus, será que eu vou passar? Ai meu Deus, vai te atrapalhar no momento presente. Então, comemore cada dia, cada meta vencida, tá? Com relação a essa esse aspecto aí de cada meta vencida e comemorar, é importante você estabelecer uma coisa que eu sempre coloco nos planejamentos dos alunos, você se dê uma recompensa, né? Então, se recompense ao final daquele dia de estudo, você cumpriu a sua meta, se dá uma recompensa, e a recompensa pode ser assistir um episódio daquele seriado que você quer assistir, Chocolate. um chocolate. Essas pequenas recompensas, elas ajudam bastante nessa atitude mental. O seu cérebro, ele associa aquilo ali como algo bom, né? Poxa, foi bom aquilo ali, eu vou ter algo bom que eu gosto agora, então vai satisfazer. Aquilo ali, isso daí, essa questão da recompensa, ela ajuda, inclusive, na formação de hábitos. Quanto mais você se recompensa por algumas ações que você toma no dia a dia, mais fácil essas ações elas viram um hábito, Exato. tá? É bom. Não, agora a gente conversou sobre isso aqui um pouco, agora há pouco, né? Sobre não aguardar as melhores condições. Não, não existem, pessoal. A gente está no mundo real. A gente não vai viver numa situação favorável 100% do tempo. Então, vamos agir, tá? Vamos tirar do mundo da teoria. Ah, semana que vem eu vou preparar tudo para começar a estudar. Não, pessoal, vamos agir, vamos estudar. Entendeu? Não deixa para amanhã. Um ponto interessante aí, só voltando no tópico anterior aí, não se apegar ao resultado, Uhum. e se apegar assim ao processo. Né? Eu vejo muitos alunos que às vezes o cara está começando, o cara está no primeiro mês de estudo, segundo mês de estudo, ele está, nossa, eu estou errando muito, né? Nossa, eu estou fazendo exercício aqui, estou errando bastante, tal. Gente, isso é natural, super natural isso. Então, às vezes a pessoa está muito preocupada no início ali do planejamento dela, nos primeiros meses ali, com o resultado, né, em mensuração. Claro que é sempre importante você mensurar a qualidade do seu estudo, mas não pode se desesperar, você não pode se apegar a esse resultado, você tem que focar no processo. Quais são os seus processos de aprendizagem? Né? Não, porque eu fui mal no questões de concurso, porque eu tive um índice baixo. Se você ficar se frustrando a cada vez que você for mal num simulado ou numa resolução de exercícios, a sua atitude mental sempre vai estar muito mais abaixo do que o necessário, né? Então veja esses resultados negativos eles como parte do processo, tá? Isso é muito comum, acontece muito, não acontece só com você, acontece com todo mundo. Exatamente. O sono, ele vai te levar, obviamente, a uma superprodutividade. Então, eu falei para vocês aí o que eu passei agora há pouco sobre a labirintite que eu tive por conta da privação de sono. Então, aproveitem, viu? Tá? A Itaciara falou alguma coisa, olha só. Então, a Sara falou que aconteceu comigo que eu errava muito e quase passei para auditor na Receita. Fui muito bem. Só não acertei o mínimo internacional. Né? Então, claro, gente, a quantidade de erros que você tem em um determinado conteúdo, ela é importante para você mensurar a quantidade de revisão que talvez você precise fazer daquele tópico, né? Talvez você precise revisá-lo mais, ou talvez você precise aprimorar o seu material de revisão. Talvez o seu material de revisão ele não esteja completo, né? Então, essa quantidade de erros, ela vai acender a luz para um problema, mas não significa que aquilo ali tem um caráter de definitividade. Meu Deus, não vou passar. Não, pô, aquilo ali tem que servir como parte do processo. Bom, caramba, foi mal aqui, vamos rever meus resumos, minhas revisões, né? E se for o caso, a gente volta no material base. Exatamente. Seguindo
Esse aqui é o último tópico de boas práticas, aí depois a gente pode abrir um tempinho aí para perguntas e respostas, né, Fortunato? Sim. Pessoal, o último tópico que eu falei, eu vou falar sobre modelagem. O que seria modelagem? Seria o seguinte, seria você se espelhar em bons exemplos, exemplos de sucesso. Então, você, por exemplo, busque pessoas, né, que conseguiram resultado para tentar ver o que ele fez que deu certo, o que ele fez que deu errado. Se você fizer por conta própria, você vai saber, você vai conseguir achar o caminho que vai dar certo, mas você vai também tropeçar, né? Em vão aparecer alguns empecilhos, algumas coisas que você vai estar fazendo errado e tal. Então, a modelagem seria o quê? Seria você já se espelhar em casos de sucesso e buscar esses caminhos que dão resultado. Então, só para vocês terem ideia, eu vejo muita gente falando hoje sobre a questão do coach. A modelagem é uma coisa, é um termo muito novo, utilizado hoje nos coaches, etc. Mas olha só para vocês terem ideia, pessoal. Marco Aurélio, o imperador filósofo, o maior imperador de Roma, ele tinha um modelo que ele se espelhava. Ele tinha vários, na verdade, né? E dentre eles tinha o Júlio Rústico, né, que era um modelo que ele utilizava muito. Ele era um conselheiro mesmo, assim, de infância de Marco Aurélio. E ele se espelhava naquelas atitudes. Então, ele conseguiu ser um bom imperador, um imperador muito justo, porque ele se espelhou em alguns modelos, né? Então, ele poderia ter tropeçado, acertado em algumas coisas e tal, mas ele buscou fazer modelagem, tá? Então, só para vocês verem, é um termo muito antigo. Modelar é um termo muito antigo. Então, por que não utilizar em concurso público? Por que não se espelhar em casos de sucesso? Então, seria o quê? Uma experiência prática. Você vai ter o quê? Alguém viveu, teve uma experiência prática e você vai buscar esses caminhos, essas práticas que deram resultado. São os erros e acertos, modelos que deram certo. Então, dentro do Gran Cursos, aí vocês têm a figura do Gran Expert, né, Fortunato? Sim. Que são modelos que deram certo. Então, você tem um Fortunato que foi aprovado em vários concursos, ele está aqui, a gente está aqui fazendo essa live para mostrar para vocês algumas práticas que funcionaram. Vocês podem internalizar alguma dessas práticas, vocês podem buscar outras também, entendeu? Tudo isso aqui é focado na sua aprovação. Exatamente. E, na verdade, até eu acho que um dos objetivos dessas salas particulares aqui do Gran Cursos é trazer essa experiência, né? Trazer esse know-how, essa expertise, né? Como eu falei no início, na verdade, até no início eu até falei sobre isso, né? A gente pegar determinados comportamentos que são padrão, né? Que foram realizados por todas as pessoas de sucesso nas mais diversas áreas, se você observar as pessoas de sucesso, na área de tecnologia, no esporte, enfim, artistas, são pessoas que sempre foram extremamente dedicadas, são pessoas que sempre usaram e abusaram da repetição, né? E o processo de repetição, ele é muito importante para a memória. Então, quando você estuda para concurso público, você está querendo fazer o que você tem um conteúdo para você estudar para a prova, né? Um conteúdo extenso em geral. Hoje em dia você tem de 12 a 15 disciplinas. E a gente tem o que a gente chama de memória de curto prazo e o que a gente chama de memória de longo prazo. Então, a ideia é que aquele conteúdo que vai sendo estudado, ele saia da nossa memória de curto prazo e ele passe a compor a nossa memória de longo prazo. Vamos lá, se eu falar aqui para vocês sobre quais são os princípios de administração pública, na hora vai vir na cabeça de vocês o quê? Aquele mnemônico clássico, o LIMP. Né? Todo mundo deve conhecer o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, tenho certeza que se vocês passarem anos sem estudar, se alguém falar sobre o LIMP, você vai lembrar que são os princípios da administração pública. Por quê? Porque aquilo saiu da sua memória de curto prazo e foi para a sua memória de longo prazo. Então, vamos pegar lá, por exemplo, atletas. Você tem lá o Michael Jordan, o cara chegava mais cedo e ficava arremessando. O cara ficava depois do treino arremessando. O Juninho Pernambucano, batedor de falta. Acabou o treino, ele ficava depois do treino batendo, 100 faltas. Então, se você parar para analisar todos os casos de pessoas de sucesso, elas sempre
foram extremamente, sempre repetiram muito, não tinha fórmula mágica, né? Ele amarra, Foi amarra, né? treino, porque às vezes eu vejo que às vezes as pessoas do concurso público ficam esperando fórmula mágica, sendo que não existe fórmula mágica de aprovação. Existe sentar a bunda na cadeira para estudar. Mas aí a gente entra em como estudar. Beleza, aí a gente vai trazendo aqui as melhores práticas para você estudar. Então, quais são as melhores formas de revisar o conteúdo? Porque estudar para concurso público, eu gosto muito de comparar com usar um cobertor curto. Então, tá frio, você cobriu a cabeça, vai descobrir o pé. Você cobriu o pé, descobriu a cabeça. Então, porque é praticamente impossível você chegar numa prova dominando 100% do conteúdo. É muito difícil. Por mais disponibilidade que você tenha, por mais tempo que você tenha, é muito complicado você chegar dominando. Por quê? Porque a gente esquece. Mas a ideia dos processos de aprendizagem é minimizar essas perdas, né? Através de repetição. Então, todas as pessoas que foram bem-sucedidas nas suas áreas foram pessoas que repetiram bastante os processos. Né? E no caso aqui dos processos de estudo, a gente está falando sobre aquele tripé: teoria, exercícios e revisão. Teoria, exercício e revisão. Na teoria, aí entra naquela parte do planejamento no início, quando a gente falou sobre escolha da bibliografia, PDF, videoaula, né? Qual material que eu vou utilizar. Revisão, aquele material que eu vou preparar paralelamente ao estudo do material base. Então, eu vou ter um material de revisão. Esse material de revisão ele vai ser confeccionado através de mapas mentais, resumos, flashcards, chaves dicotômicas, enfim, né? Todos aqueles que a gente até falou. A gente até fez uma live falando sobre essas técnicas de estudo, né? Então, aí você vai produzir o seu material de revisão, né? E a partir da teoria, parte só para revisar esses materiais e muitos exercícios. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte: ler não é estudar. Ler não é estudar. Então, às vezes a pessoa ela não produz um material que vai auxiliar na revisão. Ela só está ali lendo ou somente está assistindo aquelas aulas ali, mas ela não está produzindo algo para revisar. Exatamente. E aí chega no momento da revisão, ela simplesmente não tem o que revisar e ela vai estudar tudo de novo. Então ela não revisa, né? Então nem revisa no tempo adequado, né? Assim, você tem os períodos adequados para você rever, porque a gente sabe que ao fim da sessão de estudo, você já perde ali um percentual em torno de 30% do que foi estudado, você já esqueceu. Né? Então, com o passar do tempo, aquilo já vai sendo esquecido. Da mesma forma que você lê um livro e daqui a pouco você já esqueceu do que se trata. Você já leu aquele livro, aí você esqueceu. Quando você for ler de novo aquele livro, você vai ter mais facilidade para lembrar daquilo que já foi lido. Aí você vai rememorando aquilo. Né? Aí cada vez que você for lendo novamente, aquilo vai se tornando mais claro. Mas, naturalmente, quando a gente está falando de concurso público, você precisa ter um material resumido, com aqueles tópicos mais importantes, que são os materiais de revisão que foram produzidos. Eu fiquei tão maluco com esse negócio de estudar para concurso que hoje em dia até um livro que eu leio, assim, eu estou fazendo mapa mental dele. Mas é importante você ganhar tempo, né? Rodrigo, a gente está chegando aqui na reta final, né? Já faltam 5 minutos. Não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, né? O pessoal que sobrou aí da sala, se tiver alguma coisa para colocar, né? Alguma coisa. Até agradeço vocês aí por terem permanecido, aí, a galera que ficou até o final assistindo. Né? A nossa ideia aqui é trazer realmente a nossa expertise, aquilo que a gente já viveu, né? E claro, isso aqui não se esgota aqui, a gente está aberto aqui a responder qualquer dúvida que qualquer um de vocês tenha, né? De qualquer forma, a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais, eu vou colocar aqui meu Instagram no chat. A Itaciara tá certinha aí agora, ó. Olha aí, Itaciara. Vou colocar aqui no meu Instagram, tá? E meu YouTube, gente. Eu tenho um canal no YouTube chamado Escola para Concurseiros. Então, quem puder, dá uma comparecida lá. Tá? Tá aí Pessoal, se vocês quiserem dar um feedback pra gente aí, colocar em prática algumas coisas, né, Fortunato? E dar um feedback lá no Instagram da gente. Exatamente. Está lá. Então, beleza. Rodrigo, brigadão aí, tá? Um excelente domingo para você. Galera, obrigado aí. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, gente.